Obrigado porque você veio. Eu sou o Wagner e organizei o CONACAT para você. Aproveite tudo, dê uma olhada nos horários e nos títulos das palestras que mais têm a ver com você. Sempre tem um tema que chama mais a nossa atenção, não é mesmo? Sempre tem algum palestrante que chama mais a nossa atenção. Então agende-se, faça o compromisso de, no horário da sua palestra, estar aqui comigo. O CONACAT vai até este domingo e todas as informações importantes eu vou enviar para o e-mail de quem está inscrito em nosso site www.catolicoemrede.com.br. A sua inscrição é muito importante para que você receba informações e não perca nada. Uma ótima palestra para você e seus amigos. Deus te abençoe. Salve Maria! Eu sou Victor Davi e eu tenho o privilégio de ter minha própria marca de produtos católicos, que é a Veste Sacra Camisetas. Neste vídeo eu vou ensinar a você o passo a passo, partindo do zero, desde a concepção, a produção, até a comercialização online da sua própria marca de camisetas, utilizando apenas um computador e o mínimo de recursos possível. Bom, eu vou falar de camisetas porque é a minha experiência, mas você pode muito bem aplicar esses conhecimentos a outros produtos, como livros, velas esculpidas, imagens, véus, enfim, aquela atividade que você tiver mais domínio ou que seja mais viável de acordo com os setores produtivos que existirem na sua região. Mas primeiro eu gostaria de refletir com você por que eu digo que é um privilégio. Bom, em primeiro lugar, é por poder ter Deus como tema central. Esse é um trabalho que surge a partir do seu relacionamento pessoal com Deus, que acaba se estendendo por toda a Igreja, a Virgem Maria, os anjos, os santos, os mártires, enfim, sobre todos os 2000 anos de história e cultura católica. É um assunto muito rico, muito vasto, ao mesmo tempo que é o centro e significado principal da sua existência e da sua própria vida. Em segundo lugar, pela possibilidade de conhecer pessoas que estão na mesma caminhada que você. E essa é a grandeza da cultura do encontro que só a internet consegue proporcionar. É estabelecer relacionamento com amigos que dificilmente você encontraria de outra forma. É uma oportunidade de conhecer católicos como você, com os mesmos interesses, os mesmos valores, mas que vivem em lugar distante, qualquer lugar do Brasil ou do mundo. E por último, é a oportunidade de criar o seu projeto pessoal de evangelização. Ou seja, você da sua casa pode contribuir de forma concreta e pessoal para a evangelização do mundo, partindo da sua própria percepção de quais são as necessidades reais da evangelização. Você quem define as regras, segundo a sua própria caminhada espiritual. Define quais são as prioridades, que assunto é mais importante abordar e assim por diante. Então, apesar de todas as dificuldades que vão aparecer, vale a pena continuar insistindo e investindo pacientemente nesta ideia. A primeira coisa a definir é qual será a abordagem que você vai fazer. A maneira mais clara de descobrir isso é se perguntar qual tipo de produto você gostaria muito de ter, mas que ainda não existe. E nesse ponto, quanto mais específico você for, melhor. Por exemplo, falando sobre camisetas, talvez você gostaria de ter estampas sobre humor, estampas engraçadas, ou camisetas mais artísticas, mais voltadas para a ilustração, para o design. Talvez uma marca de camisetas apenas com mensagens, com trechos de salmos, por exemplo, ou só com citações de santos. Ou ainda abordando uma realidade mais específica, como o resgate da liturgia e o valor da tradição, por exemplo. Quando você conseguir ter clareza de qual será essa abordagem, você terá definido o seu conceito, que é a alma da sua marca. Só depois disso você vai poder escolher um nome adequado para a sua marca, desenvolver o logotipo que melhor traduz essa ideia, elaborar toda a comunicação visual e descobrir qual a melhor forma de se comunicar com o seu público. Uma dica para acertar em tudo isso é pensar que maneira você gostaria que as pessoas se lembrassem da sua marca. Quando você estiver definindo o nome da sua marca, não se esqueça de consultar sempre se há disponibilidade para registrar o domínio, pois será desejável que o seu site
O nome da sua loja tem o mesmo nome da sua marca. Então não adianta ter um ótimo nome, mas não poder ter o site com esse nome. Portanto, você deve ser criativo e escolher um nome que esteja disponível para registro. Depois de ter definido o seu conceito, é hora de entender um pouco sobre o mercado católico, que é onde seu produto deve aparecer. O mercado católico movimenta cerca de 11 bilhões de reais por ano e está ainda em processo de profissionalização. Eu recomendaria que você visitasse a próxima edição da Expo Católica, que é a maior feira do setor e que ocorre anualmente, para ter um perfil melhor do que é o mercado católico no Brasil, quais são as oportunidades e também para conhecer as principais e maiores marcas em atuação. Uma coisa a se definir sobre o mercado, dependendo do seu produto, é qual tipo de cliente você deseja atender preferencialmente. Se será o consumidor final, ou seja, a pessoa física, ou se atenderá a pessoa jurídica, que já são as paróquias, as dioceses, os institutos, que requerem um outro tipo de estruturação. No nosso caso de camisetas estampadas, nosso público serão as pessoas que vão usar nossas camisetas, portanto o consumidor final, que é muito mais viável se você está começando com uma estrutura mínima. Aliás, uma das vantagens de se tratar com um consumidor final é poder lidar diretamente com pessoas mais diversas, que em sua grande maioria estarão dispostas a colaborar com você para a melhoria do seu produto. É um público bastante participativo. De forma geral, o consumidor católico é compreensivo e honesto. Dificilmente vai tentar tirar vantagem de você ou abusar da sua boa vontade. E caso você tenha algum contratempo, como longos atrasos da companhia de entrega, eles estarão inclinados a esperar com você por uma solução. Outro aspecto é que seus consumidores são católicos. Eles sabem que esse mundo é passageiro e por isso mesmo não têm grandes ilusões com relação às coisas materiais. Isso quer dizer de forma bem prática que as pessoas não vão pagar um valor alto para adquirir itens que não são de primeira necessidade. Então, o desafio é conseguir produzir produtos de altíssima qualidade pelo menor preço possível. Agora que você já definiu o que você deseja oferecer e para quem você deseja oferecer, é hora de começar a planejar como tudo isso vai acontecer. Planejamento é muito importante e qualquer negócio não pode começar sem um elaborado e detalhado plano de negócio. Plano de negócio é o documento de fundação de uma empresa, onde vai conter todas as informações relevantes, desde o nome, a missão, a análise do mercado, as cadeias de produção, a forma de marketing, a composição do preço do produto, as projeções de crescimento, ou seja, tudo o que você precisa saber para começar da maneira correta. Eu recomendo que você procure o Sebrae da sua cidade, que dispõe de materiais, programas e consultores gratuitos, exatamente para lhe auxiliar nesse começo. Eles também possuem um trabalho online que permite criar seu plano de negócio de forma bastante didática. Exatamente para planejar bem que você vai precisar estudar os assuntos mais diversos que envolvem o seu novo negócio. Assuntos que você talvez nunca fosse ver se você não tivesse se proposto a criar seu próprio produto. Então eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre alguns dos aspectos práticos do nosso negócio, que é a nossa marca de camisetas. O modelo de negócio mais enxuto e mais econômico é o terceirizado. Significa que toda a parte produtiva propriamente dita, que é a talhação, a costura e a estampa da camiseta, será feito por outras pessoas ou empresas, e você apenas receberá o produto pronto para ser vendido. Ou seja, você não será uma confecção, você não será uma estamparia, mas uma loja de comércio eletrônico e só. Isso precisa ficar muito claro para você informar corretamente a sua atividade no momento de solicitar seu cadastro de pessoa jurídica. Então seu trabalho será basicamente desenhar as estampas, gerenciar essa produção terceirizada, comercializar o produto através da sua loja virtual e depois dos pedidos pagos, enviar os produtos para os seus clientes. Para levar o seu negócio a sério, é importante estar formalizado desde o primeiro dia. Também o Sebrae vai poder lhe ajudar nessa questão. Provavelmente você deve começar como MEI, que é o microempreendedor individual.
Pagando apenas cerca de R$ 38,00 por mês, você terá o seu CNPJ, todas as vantagens da formalização, poderá emitir nota fiscal para suas vendas e fazer as compras já como pessoa jurídica. Sobre lojas virtuais, eu recomendaria inicialmente contratar lojas já prontas, que você consegue a partir de R$ 9,90 por mês. A vantagem desse tipo de serviço é não precisar aprender linguagem de programação, porque elas possuem uma área de personalização bastante amigável e nem precisa contratar uma agência para elaborar uma loja virtual do zero. E ainda assim você pode usar o seu domínio próprio para o endereço da loja contratada. Outra vantagem é que essas lojas já possuem integração com operadoras de pagamentos digitais, como PagSeguro, PayPal, Moip, Bcash, etc. A vantagem é porque são essas operadoras que vão se encarregar de toda a parte de segurança do pagamento, emissão dos boletos bancários, contato com cartão de crédito, claro que cobrando um percentual sobre a sua venda. Então é dor de cabeça a menos. Existem duas maneiras de você vender seu produto. A pronta entrega, que é quando o produto já está pronto, em estoque, e assim que o pedido é feito, você já pode enviar, ou sob demanda, que quer dizer que o produto só será feito depois do pedido pago. A vantagem de produzir sob demanda é de poder iniciar praticamente sem nenhum capital, pois você usaria o dinheiro recebido antecipadamente para produzir as suas peças. Mas o problema é que esse tipo de venda antecipada só funciona se você tiver uma lista imensa de contatos, com 50 ou 100 mil pessoas, e já possuir alguma credibilidade junto delas, tendo, por exemplo, um blog ou um site muito conhecido e visitado. Mas se você ainda não tem uma plataforma reconhecida pelos clientes e está a caminho de construir a sua marca, terá que desembolsar algum dinheiro e fazer sua primeira produção de camisetas à pronta entrega. A primeira definição que você precisará fazer sobre a sua camiseta é com que material ela será produzida. Em algodão ou em material sintético. E aí a gente inclui poliéster algodão, poliamida, viscose, etc. Eu recomendo sempre o algodão por um único motivo: conforto. O algodão é muito mais confortável para vestir, permite a respiração da pele e não causa excesso de suor. E mesmo se depois de um tempo a pessoa quiser usar a camiseta para dormir ou praticar atividade física, será mais confortável ainda. Então a camiseta melhor e mais confortável será 100% algodão com fio 30x1, que é um fio mais fino que o 24x1 e por isso de melhor qualidade, e que tenha passado pela chamada penteadeira, que é um equipamento que remove as fibras mais curtas, diminuindo a presença daqueles pelos na malha. Por isso essa malha de maior qualidade é chamada 100% algodão, fio 30x1 penteado. Há duas maneiras de você obter as suas camisetas: comprando prontas de um fornecedor ou produzindo etapa por etapa da camiseta, quer dizer, comprar a malha, mandar cortar, depois costurar e finalmente estampar. Essa segunda opção vai permitir que você tenha um controle maior sobre a qualidade da camiseta, já que você poderá escolher pessoalmente os melhores profissionais de cada etapa. A diferença de preço em relação a comprar a camiseta pronta não é muito significativa, mas com certeza dá muito mais trabalho, pois ao invés de tratar com uma única pessoa, você deverá tratar com 3 ou 4 pessoas. Mas essa opção só é viável se você está próximo de algum polo têxtil ou de confecção e tem acesso a diversas facções, estamparias e toda a cadeia produtiva da camiseta. Se não for esse seu caso, comprar camisetas prontas é a forma mais prática e menos trabalhosa. Há inclusive fornecedores que podem lhe enviar a camiseta já estampada. Vai depender do tipo de parceria que vocês fizerem. Sobre a grade de tamanhos das camisetas, é sempre bom começar com os 4 tamanhos básicos: P, M, G e GG. Normalmente os tamanhos M e G são os mais procurados, então talvez seja bom produzir um pouco mais desses dois tamanhos. Definido o material, você precisa agora definir a forma de impressão. Existem diversos processos de estamparia, como sublimação, transfer, serigrafia, entre outros. Para imprimir bem sobre o algodão, você tem duas opções:
Serigrafia ou impressão têxtil direto sobre o tecido. A impressão têxtil é uma impressora como jato de tinta, que imprime tinta de tecido diretamente sobre a camiseta. O problema é a dificuldade de encontrar um fornecedor, pois essa impressora é cara, o custo por impressão é de 2 a 3 vezes mais caro que a serigrafia, e a menor aderência principalmente sobre tecidos escuros, que requer um fundo branco antes. A vantagem é que não precisa fazer matriz, portanto pode ser feito uma única unidade sem encarecer o processo. E tem qualidade digital, ou seja, não tem limite de cores, podendo haver sombreamento, efeitos de transparência, etc. Já a serigrafia é a mais econômica, mais fácil de ser encontrada e a que tem melhor durabilidade. Os limitantes são o gasto com quadro, pois a cada cor da sua estampa terá que ser feito um quadro serigráfico, a quantidade mínima de peças para compensar a produção do quadro e a limitação de cores, pois quanto mais cores, mais quadros devem ser feitos. Além disso, as cores precisam ser chapadas, sólidas, sem efeitos de gradação e quadricromia, que quase nunca dão resultados satisfatórios. Como a ideia é que você consiga pouco a pouco aumentar o número de vendas e ter mais camisetas disponíveis da mesma estampa, vale a pena optar pela serigrafia, que é a melhor opção para um trabalho a longo prazo. Nesse início, o que vai garantir o giro de vendas para realimentar seus investimentos em sua marca é a quantidade de estampas disponíveis. Mais opções de estampas aumentam o número de vendas e melhora a sua divulgação. Mais pessoas irão entrar na sua loja para conhecer os seus produtos. Eu recomendo que se inicie com 10 estampas. Isso vai exigir um gasto inicial maior, mas vai fazer com que já comece com uma movimentação interessante. Então não faça nada antes de ter seus 10 arquivos de estampas vetorizadas, prontas para serem enviadas para a estamparia. Finalmente chegamos ao assunto mais interessante, que é a produção dos desenhos. Uma das maiores vantagens de se fazer estampas católicas é que nós temos como lastro mais de 2.000 anos de história da arte. Então há muito assunto mesmo, desde a simbologia, a heráldica, os temas renascentistas, os ícones bizantinos, enfim. Você vai precisar mergulhar nesse universo e ir encontrando os assuntos e temas que melhor correspondam à sua marca. O desenho pode ser feito tanto à mão quanto diretamente por meio digital. Mas mesmo fazendo à mão, seu desenho vai precisar ser digitalizado e vetorizado para ser enviado para a estamparia. A maioria das estamparias trabalha com o arquivo do CorelDRAW e deve ser esse o formato final do seu arquivo. Mas saber lidar também com a imagem rasterizada vai facilitar muito a sua produção, não só da estampa, mas de toda a parte de comunicação, de divulgação do dia a dia da sua marca. No exemplo do desenho que eu vou mostrar a seguir, vou tratar de uma técnica rápida de integração entre imagem raster e imagem vetor. Mas antes de dar um exemplo prático do desenho, tenho que falar de um assunto final: como seus produtos serão enviados para os seus clientes. No Brasil, temos na prática o monopólio dos Correios para envio de encomendas. Apesar de caro e de ineficiente se comparado a outros serviços de entrega pelo mundo, é o único que atinge praticamente todos os municípios. Então você vai precisar se habituar a greves constantes, mudanças abruptas de regra de envio e toda a burocracia comum ao serviço público no Brasil. Para facilitar um pouco esse relacionamento, eu recomendo que você faça um contrato com os Correios. Se sua loja gastar com frete a partir de mais ou menos R$ 130 por mês, você já pode pedir esse contrato, que além de algum desconto nos valores do frete, permite ainda que você pague pelo serviço no fim do mês através de um boleto e não a cada envio. Bom, você já está vendo aí imagens do meu computador. Esse é o programa que eu uso para fazer as estampas, é o CorelDRAW. Mas você também pode usar o Adobe Illustrator, é o mesmo tipo de imagem que eles produzem, que são imagens vetorizadas. Eu vou mostrar aqui um exemplo de imagem vetorizada. Esse é um logotipo construído nesse programa. Então você percebe a característica da imagem, que ela tem uma definição infinita. Por quê? Porque a imagem vetorizada é construída por equações matemáticas. Então você pode aqui aumentar absurdamente o tamanho da sua imagem e ela não perde definição, ela permanece exatamente a mesma.
Uma outra característica de imagem vetorizada é que ela é composta por partes, dá para você desmontar a figura inteira. Esse é um arquivo que não foi feito para estampa, foi feito para impressa, para a indústria impressa, mas dá para você ter uma boa noção. A diferença da imagem vetorizada para uma imagem raster é a seguinte, eu vou mostrar agora para vocês. Aqui está o mesmo logotipo, só que ele foi rasterizado. Ou seja, essa imagem foi construída e depois foi transformada em imagem composta por pixels. Aqui está a diferença, olha uma do lado da outra. Olha a definição que aqui tem infinita e aqui a definição não existe porque ela é feita por pixels. Esse é o tipo de imagem que você consegue da sua câmera digital, do seu celular. São imagens compostas pelo mapa de bits, o bitmap, né? Mas essa daqui é uma PNG, pode ser um JPEG, enfim. O tipo de imagem que você precisa mandar para a estamparia é uma imagem construída com curvas, é uma imagem vetorizada. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a imagem rasterizada. Esse daqui é outro programa, esse trata de imagem rasterizada, é o famoso Photoshop. Essa daqui é uma imagem, você vê, composta pelos pixels, como nós já vimos. E agora eu vou começar a falar um pouco sobre a técnica que eu vou ensinar para vocês. Esse é um quadro do Toulouse-Lautrec, um pintor francês do final do século XIX. Você percebe toda a composição de desenho que ele faz, o braço estendido, o outro dobrado sobre a mesa, um segundo observador aqui. E o que eu quero mostrar para vocês, que toda essa composição de desenho foi feita a partir de uma foto. Olha aqui a foto original. Então ele provavelmente produziu essa foto e a partir da foto que ele fez o desenho para o quadro dele. Aqui um outro quadro é o mesmo, é uma outra imagem. Essa aqui provavelmente é uma aquarela do mesmo autor e também a partir de uma foto. Você vê a angulação do braço, a posição do pássaro, o cavalo de perfil, tudo a partir da foto. Um outro pintor, Paul Gauguin, também da França, também do século XIX. Esse é um retrato que ele fez a partir desta moça da foto. Você percebe o cabelo, o detalhe do vestido, como tudo foi pensado primeiramente na foto e depois reproduzido. O autorretrato do mesmo Paul Gauguin também a partir de uma foto. Ele se fotografou, depois colocou a foto do lado e reproduziu. Um outro pintor agora, um ilustrador, Norman Rockwell, americano, século XX. Um grande ilustrador muito reconhecido por retratar as imagens da vida do dia a dia americano. Essa ilustração belíssima feita a partir de uma foto que ele compôs antes. Uma outra ilustração aqui, um tatuador tatuando um soldado. Você perceba aqui os detalhes, eu vou aproximar para você ver, de luzes no colete, o detalhe da tesoura, detalhes da toalha, das dobras da toalha, também feito a partir de uma foto. Tá tudo aqui na foto, olha só os detalhes do brilho, a tesoura, as toalhas dobradas. Então essa técnica é muito difundida. Às vezes as pessoas pensam que precisa saber desenhar todos os detalhes de memória e de cabeça. É quase impossível. Então é a partir daí que nós vamos fazer a nossa técnica. Esse aqui talvez você conheça, é o Tolkien, o autor de O Senhor dos Anéis, do Hobbit. É um autor católico, muito conhecido pela sua fé. Tem gente defendendo a beatificação do escritor do Tolkien. E nós fizemos uma estampa a partir desta foto. Isso é uma foto, claro que já tratada, um pouco ilustrada. Ela serviu de base para a capa de um livro. E foi a partir desta imagem que nós fizemos essa estampa aqui. Olha só, a angulação da mão, o cachimbo. Alteramos um detalhe ou outro. Claro, para fazer uma estampa precisa ser muito mais simplificado. Você percebe que já está aqui as quantidades de cores, que são as quantidades de cores que vão para a camiseta. Se eu aproximar, você percebe os pixels e você percebe que não tem uma grande definição de detalhes, porque não precisa dessa grande definição de detalhes. Essa é apenas a imagem base. A primeira imagem que é feita, depois será vetorizada para ser enviado à estamparia. Então vou mostrar para vocês agora como ficou essa imagem
aqui está vetorizada. Se eu aproximo, você vê agora que tem aquela questão de ser composta nesse momento por equações matemáticas. E além de ser composta por equações matemáticas, ela também está feita por partes. Aqui vou separar as partes, vou separar apenas as cores. Olha aqui o verde, vou colocar aqui do lado, vou pintar de preto. O branco, o que é branco também está num outro grupo. A cor de pele, o tom mais claro, também num outro grupo. E o tom de pele mais escuro num quarto grupo. Porque eu separei assim? Porque é assim que a estamparia vai separar. Ela vai imprimir cada um num fotolito e depois produzir um quadro para cada uma dessas cores separadas. Aqui já está da maneira com que eu envio para a estamparia, nomeando e descrevendo cada uma das cores. Aqui vai o branco, aqui vai o verde, um tom mais claro. Também esse detalhe aqui é o detalhe dos tamanhos, que eu também costumo estampar e já defino a cor para ele. Então é essa técnica que eu vou explicar para vocês. Como a partir de uma foto você faz um desenho base, depois joga esse desenho base para o programa vetorização, vetoriza e a imagem está pronta. Bom, então vamos fazer um arquivo do zero para vocês acompanharem passo a passo como você pode fazer essa estampa usando essa técnica. Eu separei aqui uma imagem do Papa Francisco, sorridente Papa Francisco. Encontrei essa imagem na internet, através de qualquer buscador. E a partir dela, usando essa imagem como base, que nós vamos então desenvolver uma estampa simples, claro, em 3, 5 minutos. Abrir a imagem e vou criar uma camada. Venho aqui em criar camada, uma camada, porque eu vou fazer o desenho sobre a imagem, não diretamente no mesmo arquivo, no desenho da imagem, mas numa camada acima. Venho na ferramenta Lápis e seleciono a ferramenta. Se vocês tiverem a mesa digitalizadora, facilita muito a vida, muito mesmo. Você, a partir de R$100, cento e poucos reais, você já consegue comprar uma mesa digitalizadora. Bom, aqui eu escolho o tamanho, não vou pegar um tamanho muito fino, porque senão na hora de transformar em quadro vai entupir o quadro. Então a estampa ela precisa ser um pouco mais grossa mesmo. Ok, eu criei uma camada, escolhi uma cor escura, vou escolher aqui um marrom, para fazer o contorno e os traços principais. Então eu venho aqui e já começo a traçar os principais traços. Aqui a base do solidel, o contorno do cabelo. Já venho aqui para a orelha. Já vou colocar algum sombreamento na orelha. Posso usar aqui a minha ferramenta lata de tinta para preencher. Ao invés de eu ficar pintando assim todo o espaço, eu posso pegar a minha lata de tinta e ir preenchendo. Mais detalhes da orelha. Ok. Vindo aqui para o pescoço. Aqui a sobrancelha, já vou fazer alguns pelos aqui da sobrancelha. A pálpebra. E o olhar aqui do Papa Francisco. Vou deixar aqui uma luz, um brilho no olho. Aqui umas olheirinhas. O contorno do nariz. Entrada aqui do nariz. Aqui já a bochecha. Já venho aqui para o sorriso. Lábio inferior. Vou fazer aqui assim algum detalhe dos dentes. Contorno aqui. Aqui dentro da boca.
Vou colocar aqui um detalhe para o lábio superior e para o lábio inferior. Aqui é a marca para o queixo. Aqui também, ó, a bochecha do outro lado. Vou continuar aqui contornando o rosto. Vocês percebam que eu estou traçando linhas. Não estou inventando nenhuma linha que eu não esteja vendo. Aqui eu vou colocar mais uma expressão de rosto. Aqui mais um detalhe. Se você semicerrar os seus olhos, você consegue enxergar com maior nitidez onde estão esse espaço entre luz e sombra. De maneira bem rápida, porque o nosso tempo é curto. O outro olho. Aqui. Mais marcas de expressão de um sorriso. As marcas no nariz. Vou colocar mais uma marca de expressão aqui. Vou colocar aqui uns fios. Aqui entre os fios você percebe que é mais escuro. Aqui eu vou colocar uma sombra a mais. Claro que se essa fosse ser feita mesmo uma estampa, eu dedicaria muito mais tempo. Aqui eu vou colocar uma sombra. Eu dedicaria muito mais tempo nos detalhes, mas mesmo fazendo rápido, vocês já vão poder ter uma ideia. Ok, eu vou criar mais uma camada. E agora para a cor clara, vou fazer branco. Uma estampa de duas cores, o contorno mais escuro, o marrom, e os detalhes de branco. Escolho aqui um branco. Numa camada nova que eu criei, contorno aqui do solidel. Vou fazer o seguinte. Vocês veem que eu estou passando por cima do marrom. Não tem problema, porque eu vou fazer o seguinte. Vou pegar a camada do branco e jogar para baixo do marrom. Ó, vê? Dessa maneira eu posso borrar o branco para dentro do marrom, que o marrom esconde. Olha aqui, vou pintar o branco do olho do Papa Francisco. Está vendo que eu estou passando do marrom, mas o marrom esconde. Vou fazer uma pequena correção aqui. Posso pegar a borracha, deixar assim alinhado a base do olho. Vou continuar na camada do branco, fazer alguns pelos da sobrancelha, fios de cabelo. Aqui eu vou colocar bastante fio de cabelo branco. Aqui um pouco menos. Ok. E fazer alguns detalhes da roupa. Bom, os dentes também. Vou pintar. Ok. Fazer alguns detalhes da roupa apenas para emoldurar a minha arte. Vê que eu fiz uma curva ali. Não estou muito preocupado em ser muito fiel ao desenho, porque aqui a ideia dessa roupa é apenas compor a imagem. Ela vai simular
aqui a roupa. Você vê que vai estar totalmente sem detalhes, mas olhando você já vai enxergar que se trata do colarinho romano do Santo Padre. Ok. Sim. Aqui um detalhe da cruz peitoral. A corrente da cruz peitoral. Aqui o detalhe da batina. Simulando os botões. Ok, vou dar por encerrado aqui. Vou colocar mais um detalhe aqui no pescoço. Eu acho que aqui tem uma sombra, também merece uma linha. Ok, vou desligar aqui a camada. Ó, dá para reconhecer que é o Papa Francisco. Então eu desliguei a imagem, que era a primeira camada de todas, e vou salvar isso aqui como PNG, a extensão do arquivo PNG, que tem o fundo transparente. Ok, ele salvou essas duas camadas, certo? A escura e a clara. Agora eu volto lá no programa de vetorização, vou abrir um novo arquivo. Vou simular aqui um fundo como se fosse o tecido da camiseta. Vou escolher aqui um bege. E é sobre esse fundo que eu vou aplicar o nosso Papa Francisco. Aí está. Agora a questão. Ele está rasterizado, foi a imagem que eu desenhei. Olha aqui todos os pixels. Eu poderia manualmente começar a vetorizar essa imagem, criando aqui os caminhos. Para quem conhece ferramenta de vetorização, sabe o que é isso. E eu poderia assim, criando por cima de cada traço do meu desenho, o objeto vetorizado. Mas o truque agora, eu venho aqui em rastrear bitmap, rastreio do contorno e logotipo detalhado. O próprio programa vai vetorizar para mim, vai vetorizar essa imagem. Olha só, vetorizou. Aqui o arquivo já está todo vetorizado. Olha que eu posso separar as partes. E para finalizar, você pode vir aqui na ferramenta Forma e ajustar alguns nós que estejam em desacordo com o que você planejou. Se estiver muito fino, você dá uma engrossadinha. Você pode também arredondar as extremidades. Enfim, fazer um ajuste fino. Claro que essa estampa foi feita em 10 minutos e eu não recomendo que você faça uma estampa em 10 minutos. Eu fiz para vocês verem as possibilidades. E aí está o nosso Santo Padre, nosso Papa Francisco. Devemos rezar por ele, hein? E eu agradeço a sua presença, agradeço esses minutos que você esteve aqui comigo, espero que tenha sido útil. Qualquer coisa pode me mandar um e-mail para vestesacra@vestesacra.com ou me mandar mensagem pelo facebook.com/vestesacracamisetas. Foi um prazer, que Deus abençoe, até a próxima, tchau! Você gostou dessa palestra e quer vê-la outras vezes, não quer? A boa notícia é que você pode adquirir o acesso a essa palestra e ainda ajudar iniciativas que cuidam de mulheres grávidas que precisam de ajuda, como a Casa Provida São Frei Galvão, no Rio de Janeiro, e a Associação Guadalupe, em São Paulo. Para adquirir o acesso a essa palestra, visite o site www.catolicoemrede.com.br. Invista na sua formação católica e ajude iniciativas do bem. Obrigado por assistir.